Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a construção de uma Europa unida, comunidade europeia, não é? Essa construção seria um desígnio da Igreja Católica ou não? Para tanto, nós vamos ter como texto base, estudar o texto base da obra Uma Europa Sem Deus, do diplomata austríaco Michael Weniger, que é consultor da União Europeia para o diálogo com as religiões, as igrejas e o humanismo. Essa temática é uma temática muito importante, importantíssima. Essa obra foi lançada em 2007 na Alemanha e foi traduzida em Portugal em 2009 e, ao que eu saiba, nunca chegou ao Brasil. Bem, eu a comprei na Europa. A obra ela é dividida em 3 grandes capítulos, não é? E o último capítulo é um capítulo que fala exatamente sobre a ideia de uma sociologia teológica europeia, né? Essa discussão é uma discussão fulcral, porque, segundo dados da ONU, o mundo tem 4.000 religiões, né? E, por outro lado, nós temos, em razão dos movimentos revolucionários, eclodidos desde o século XVIII, toda uma proposta concretizada, né, de materialização do mundo, portanto, de extermínio das religiões. E nós temos vários programas políticos, jurídicos, várias igrejas, inclusive, travestidas de igreja, e que nada mais são do que a implementação de um projeto materialista. Ou seja, você transfere o poder espiritual das igrejas, não é, para o poder político e para o poder econômico. Então, em grande medida, aquilo que nós chamamos globalismo mundial, né, que é um globalismo de fundo econômico, quando ele surge no sentido da colocação de um comércio entre nações, que é uma coisa muito boa, por sinal, né, a abertura do comércio, a troca de produtos, de insumos, etc. Mas aquilo que aconteceu no início, ou seja, 300 anos atrás, aproximadamente, 400 anos atrás, não é a realidade que nós temos agora. A própria elite mundial, política, econômica, financeira, mesmo religiosa, foi dotando aqueles passos iniciais, em si mesmos interessantes, né, de uma outra face. Então hoje, evidentemente, quando nós vamos analisar o cenário do mundo, ele é um cenário extremamente complexo, porque ele adquiriu faces completamente distintas. Quando a gente estuda história, até o século XIX, de certa forma, no que diz respeito à história ocidental, nós podemos dizer que o estudo dessa história torna-se menos complexo, digamos assim, porque existe uma leitura, uma uniformidade, uma característica simbólica, política, religiosa, de certo modo
mais fácil de ser detectada, né? Dentro das suas linhas gerais. A partir do momento que o materialismo, porque tudo girava em torno de uma ideia de espírito, por que era mais fácil de ser identificado? Porque tudo estava conectado com o mundo espiritual, com o mundo religioso, com o mundo divino, né? Mesmo o mundo político. A partir do momento que nós temos a entrada, digamos assim, definitiva, que coincidiu com os movimentos revolucionários em grande medida, de uma ideia de um materialismo histórico e de um materialismo dialético, vamos falar dessa forma, evidentemente que o mundo adquiriu uma complexidade absurda, porque aí nós temos duas frentes completamente diferentes. A gente tem uma frente espiritual de estudo, não é? E de manifestação concreta, através de instituições, de pessoas, de tradições, etc. E nós temos uma frente materialista, não é? Igualmente complexa, porque ela vai atingir instituições, pessoas, tradições, cultura, religião, etc. Então, atualmente, nós temos essas duas frentes, né? Em conflito, em processo de autofágico de uma com a outra, de modo que existe um cenário, por um lado, bastante desolador, não é? Porque é um cenário de destruição de grande parte da ideia de Ocidente ou da ideia de mundo, de cultura, de civilização que a gente tinha, mas, por outro lado, nós temos claramente o surgimento de uma outra coisa, de um outro mundo. Nós já falamos muito no programa República, mas sobretudo no nosso programa Culturas e Identidades, das inúmeras profecias, visões, acontecimentos, projetos que falam da vinda de uma nova era, de um novo tempo. E no caso, nova era aqui não tem relação com esoterismo, hein? Essa nova era aqui consignada como aquilo que a tradição portuguesa designa como o Quinto Império, né? Uma era regida, digamos, sob o aparato do Espírito Santo. Ou na linguagem do filósofo português, Agostinho da Silva, é uma futuridade do mundo. Seja como for, sobretudo dentro da cultura ocidental, porque na cultura oriental nós não temos a ideia de uma escatologia, de uma história escatológica, eu já falei isso por diversas vezes. A China não tem esse pensamento, a Índia não tem, né? Então o Japão não tem, a Tailândia. A ideia de que o mundo termina no sentido de que ele acaba e tem um fim, tem um término teleológico, ela não existe na cultura, nas diferentes culturas do Extremo Oriente. Essa ideia é eminentemente ocidental. Ela, inclusivamente, não será uma ideia presente em muitos povos da América Latina, né, povos tradicionais. Embora em alguns povos, como os mexicanos, por exemplo, o Popol Vuh, claramente a gente tem quase que um sentido teleológico, né? O mundo acaba e depois existe uma outra coisa. Bem, então, voltando, nós temos, portanto, duas visões de mundo completamente distintas. Uma que diz respeito ao Extremo Oriente e outra que diz respeito ao Ocidente. Essa visão ocidental, que é onde nós somos, todos nós somos criados, forjados, a mentalidade ocidental ela é realmente diferente da mentalidade oriental. Né? Embora possa haver diálogos, convergências, divergências, confluências, um ocidental não pensa realmente como um oriental, por mais que se queira, né? E vice-versa. Bem, então essa cultura ocidental ela está permeada dentro de uma mentalidade escatológica, resultante, em grande medida, de uma fortíssima influência do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. As três religiões são escatológicas, né, sobre esse aspecto.
E embora a gente tenha um grosso materialismo vigorando, esse materialismo está em embate e em debate, em conflito com essa visão religiosa, né, com essa visão espiritual. Ora, então quando a gente hoje pensa em novo mundo, né, numa nova era, numa cidadania global, toda essa ideia, ao menos propagada, é que há um esgarçamento das religiões tradicionais. E existe mesmo, ele é visível, né? Por outro lado, apesar desse esgarçamento, repito, nós temos também o surgimento ou a intronização de conceitos espirituais ou religiosos sendo trazido para dentro do sistema jurídico e das instituições. Agora, isso tudo torna-se muito difuso e muito confuso, dada a diversidade, né, a abertura aos diferentes diálogos que isso traz. Evidentemente que o mundo, né, as empresas, a diplomacia dos países, a legislação dos países, dada essa complexidade dialogal entre o mundo do espírito e o mundo da matéria, torna-se esse cenário extremamente complexo. Não só para lidar com ele, para tomar decisões concretamente, que o que interessa à pessoa, o que interessa ao cidadão, que o governo tome decisões concretas em relação à realidade que está acontecendo, né? Então existe um embate por trás dos bastidores muito grande, que evidentemente não chega sequer a ser aventado aos olhos do leigo. A gente tem trazido aqui no programa muitos debates e muitos embates extremamente problemáticos no sentido do encaminhamento a um materialismo dialético, né? E esse embate, ele tem que ser conhecido e ele tem que ser combatido. Trata-se de uma guerra, efetivamente. Porque quando você suprime do mundo corpóreo, do mundo material, todas as raízes e os fundamentos do sagrado, da transcendência e do espírito, o mundo fica entregue às trevas, literalmente. Porque aí realmente manda quem tem dinheiro, independentemente de qualquer valor, de qualquer referencial axiológico superior, né? A nossa vida é transformada numa mercadoria, simplesmente. Evidentemente que isso não faz sentido. Nós não temos, historicamente falando, nenhum povo em nenhum momento histórico, mesmo pré-histórico, que tenha sido privado de uma noção de transcendência. Portanto, este dado de realidade, arqueológica inclusive, é mais do que um sinal, é uma referência básica de que o homem e os animais nascem com um sentido voltado para o alto, para o mundo do espírito. Né? Porque não houve nenhum povo, nenhuma cultura que não tenha sido erigida, construída, em cima dos valores do espírito. É claro que essa forma de conceber Deus ou deuses varia consoante a cultura, mas ela nunca deixou de existir. Portanto, a propositura de um mundo completamente privado de valores espirituais é não só uma anomalia histórica, bem como uma aberração, no sentido amplo e profundo da palavra. Trata-se de uma teratologia, e essa teratologia, de modo algum, pode vingar. Algum. O mundo material só faz sentido à luz do espírito.
O que norteia a vida, o que dá sentido à vida, são os referenciais axiológicos superiores. Não é aquilo que é transitório. É em cima desses referenciais axiológicos superiores que nós sempre tivemos as ideias de governo, de política, aqui no sentido correto, de filosofia, de religião, de sociedade, de cultura, de economia, né? Bem, então, quando nós pensamos hoje que as igrejas estão contaminadas, bem como o poder político e o poder econômico, por um materialismo grosseiro, e estão mesmo, né? Isso não significa que toda a base da sacralidade da existência seja perdida. Nós, ocidentais, somos tributários do modelo civilizacional europeu. Gostando as esquerdas e os movimentos revolucionários ou não, a base das nossas instituições são europeias. A base da nossa cultura e da nossa mentalidade é europeia. Isso não significa, evidentemente, que não exista um componente, uma herança, né, indígena, africana, muçulmana, judaica, etc. É óbvio que eles existem como contributo a essa cultura. Mas a base, a nossa base formativa, Fernando Pessoa está correto, é grega, enquanto modelo de pensamento, é romana, enquanto modelo jurídico citadino, e é cristã. Esta trilogia, por mais que ela tenha sido conspurcada, é o que construiu o Ocidente. E é o que mantém o Ocidente até hoje. Portanto, atingir o Ocidente nessa base, de fato, é não só descaracterizar a cultura ocidental, com toda a miscelânea que ela envolve. Quando eu pessoalmente falo em cultura ocidental, eu estou considerando essas bases e estou considerando todas as diferenças e as divergências e as multiplicidades dessa cultura, né? Quando a gente pensa no Brasil, o Brasil é um país multipolar. Isso é um dado de realidade, mas não é só o Brasil, não. Todos os povos são multipolares, né? Mas a gente divisa nessa multipolaridade de herança, de memória, de tradição, de costumes, de valores. A gente divisa colunas, alicerces. E os nossos alicerces ocidentais são muito claros. Eles são originados da Grécia, de Roma e do cristianismo. O cristianismo, esse que mescla durante muito tempo, até o cisma, a perspectiva ortodoxa, portanto, do cristianismo oriental, da igreja bizantina, da igreja ortodoxa, e o cristianismo latino. Né? Bem, então o que esta obra vai trazer, do Michael Weniger? Ele vai trazer exatamente uma perspectiva muito interessante em termos de abertura, de diálogo. Quer dizer, a União Europeia é um modelo, né, e institucional, econômico, político, e na visão dele, este modelo não pode não dialogar com as religiões. Visão com a qual eu particularmente concordo. Porque nós não temos nenhuma cultura sem religião. Então, independentemente da religião que predomina naquela cultura, há outras religiões dentro daquela cultura, dentro daquele espaço. E sim, todas elas têm direito de existir, de ser respeitada e de abrir-se ao diálogo. Isso não significa
que uma religião tem o direito de submeter a outra, embora historicamente isso tenha sido feito, né? Tenha sido feito. Mas, quando nós pensamos no judaísmo, no islamismo e no cristianismo, né? Ou mesmo nas religiões celtas, ou mesmo na Grécia, o fundamento dessas religiões, ou dessas visões religiosas, são completamente distintos uns dos outros. E de certa forma, em alguns pontos, ou em vários deles, impossíveis de ser estabelecido qualquer tipo de diálogo, dado o fato de que os conceitos que os sustenta serem irremediavelmente opostos e opositores. De modo que, se você aceitar a ideia de uma delas, naturalmente você rejeita a outra, né? Vou dar um exemplo aqui, claro. Para o Espiritismo, Jesus é não a segunda pessoa da Trindade cristã, né? É meramente um espírito superior. É o governador da Terra. E qualquer espírito pode, no decurso das encarnações, evoluir e chegar a, digamos, a evolução espiritual de Jesus. Veja que o espírita, embora se diga cristão, e é preciso entender que tipo de cristianismo ele professa. Não é porque só pode ser um cristianismo sob uma perspectiva eminentemente heterodoxa. Porque ele não pode ser enquadrado dentro de uma ortodoxia. Absolutamente. Sobre a perspectiva católica, latina ou bizantina, Cristo é a segunda pessoa da Trindade. É Deus, portanto. Ele não é um mero espírito que está submetido a um processo evolutivo, tampouco qualquer ser humano pode evoluir e chegar a ser a segunda pessoa da Trindade. Então veja, se você é espírita, você não pode ser católico. É isso que eu quero dizer. Tá? Isso é uma diferença de parâmetro, né, de valores dentro dessas religiões que são inconciliáveis. Percebe? Evidentemente que se o discurso radicaliza, né, então a tendência é ou o cristão mandar aniquilar o espírita ou o espírita mandar aniquilar o cristão. Então são essas radicalizações que têm que ser evitadas e o diálogo tem que ser buscado. Não no sentido de tentar transformar o católico no espírito e nem o espírito no católico. Porque a religião é de foro íntimo, cada um escolhe a que quer. Efetivamente. Pelo menos essa é a minha opinião. A religião não é um processo de imposição. Ela é uma aceitação. Não é? A fé é algo privada. Ela não pode ser imposta. Ela é uma conversão. E, sendo uma conversão, é um gesto natural, de mim para mim. Né? Bem, é preciso estabelecer diálogos interreligiosos. Isso não é um discurso meramente da esquerda. Isso é um discurso da multiplicidade do mundo. Nós precisamos de parar de usar da violência para tentar converter pessoas. Isso não se justifica mais. Né? Você matar pessoas para convertê-la ao seu pensamento. Essa barbárie intelectual, moral, tem que parar. Né? Bem, então o mundo é multipolar. Se a gente extrapolar a parte voltando à figura de Cristo, se você for para o judaísmo, Jesus nunca foi a segunda pessoa de Deus, porque o Deus judaico não é trino. A ideia de trindade é eminentemente católica. Né? Ela não é nem do Islão, também. E da mesma forma o muçulmano. Jesus, para um muçulmano, é meramente um profeta, que vai seguir, por sua vez, o Imam Mahdi muçulmano.
Então veja, se você é cristão, você não tem como ser judeu, religiosamente falando, não tem como ser muçulmano e não tem como ser espírita, por exemplo. E não tem como ser membro da sociedade teosófica. E também não tem como ser maçom. Porque ou você realmente, o seu pensamento, enquanto estrutura, pensa de uma forma ou pensa de outra. Sente de uma forma ou sente de outra. Jesus não pode ser ao mesmo tempo a segunda pessoa da Trindade e um espírito que evolui. Né? Bem, então, eu estou trazendo esse exemplo para dizer que, para demonstrar a grande complexidade que existe quando se fala em diálogo interreligioso. Né? Imagina a estrutura diplomática de um país tendo que lidar com isso. A Europa está cheia de muçulmanos, o Brasil está repleto de muçulmanos. Eles têm uma religião, aliás, o mundo muçulmano é um Estado religioso como o Vaticano. O Vaticano o Papa é um chefe de Estado, portanto o Papa congrega um poder político e é também um poder religioso. O mundo muçulmano é assim também. Ele é um poder político e ele é um poder religioso, ao mesmo tempo. Então nós temos, e o mundo muçulmano cresce exponencialmente dentro do Ocidente, em termos de número, né, de pessoas. Será talvez a religião que mais cresce no mundo. Quando nós pensamos em religião, nós pensamos em crescimento político também. Tá certo? Bom, a questão é, como é que os governos vão lidar com esses fatos? Como é que os governos e nós, enquanto pessoas, cidadãos, vamos lidar com essa realidade? Que isso é um fato concreto do dia a dia que não pode ser suprimido. Então, há um desafio muito grande em termos civilizacionais, não é? De entender a complexidade do mundo, que mescla hoje o sagrado, o transcendente, com o materialismo mais banal e grosseiro. Né? Então, como é que nós vamos fazer essas frentes dialogarem? Eis o grande desafio do século XXI. Este desafio, realmente, nós não temos, historicamente falando, na história do Ocidente, um desafio desse porte, ao que eu saiba, pelo menos nos últimos 4, 5 mil anos de história conhecida. Né? É realmente um desafio monumental, não só para os governos, bem como para as pessoas, para as famílias, para todo mundo. Né? Então, essa obra é uma obra realmente importante, porque ela nos dá uma dimensão profunda, na medida do que o texto permite. É um livro grande, é um livro de 500 e tantas páginas, onde ele vai fazer uma avaliação, uma análise de que a Europa ainda é detentora de valores cristãos muito poderosos. E é mesmo. Né? A Europa, para nós ocidentais, ainda é o grande modelo de instituições. E a Europa vem, a duras penas, se aprimorando, né? E exportando esses modelos civilizacionais. Modelo de comportamento, modelo de civilidade, modelo de ecologia, né? Modelo de congraçamento de ideias distintas. E então, enquanto tem uma Europa que está conseguindo sobreviver, tem uma outra Europa que está morrendo. Né? Tem um Brasil que está morrendo, tem uma América que está morrendo, tem um México que está morrendo. Então, é muito interessante esse momento histórico que nós vivemos, porque nós vivemos um momento em que uma parte substancial do mundo
enquanto tradição, aquele mundo antigo que a gente conhecia, estudava, delineava claramente, conforme eu falei, até o século XVIII, XIX, esse mundo morreu, literalmente. E há alguma coisa que sobreviveu dele e que passou para esse outro mundo, que nasce sob uma égide de um materialismo brutal, né, violentíssimo, e mesmo depois esse materialismo brutal vai, aos poucos, sendo modificado, né? Mas hoje o cenário é nebuloso, né? É muito pastoso. Bem, eu acho que eu vou ter que dividir essa aula nossa em duas frentes aqui, porque o assunto realmente é instigante. Feita esse pequeno preâmbulo aqui à obra, para contextualizar aquilo que a gente já vem falando ao longo de vários programas, eu vou tornar a repetir o poema do Fernando Pessoa, o primeiro poema do Fernando Pessoa que abre a grande obra dele chamada Mensagem, né? Atualmente, quando nós falamos em Europa, a gente fala sempre numa Europa velha, carcomida, combalida, prostituída, né? Inclusive a nível simbólico. Uma Europa que vendeu-se, né? Vendeu-se a quem? Uma Europa que afastou-se dos seus valores tradicionais. Que valores são esses? Que os fundamentos são esses? Então, quando se fala na decadência da Europa, do que é que está se falando efetivamente? Ora, se a Europa cair, cai o Ocidente. Porque o Ocidente, a matriz ocidental institucional é europeia. Portanto, a queda da Europa é a queda do Ocidente. Alguns anos atrás eu dei uma palestra em Portugal e eu falei exatamente isso. E essa perspectiva assustou os portugueses, por exemplo. Então eu vou ler novamente o primeiro poema do Fernando Pessoa, que fala exatamente sobre isso, né? Chama-se Os Castelos. A Europa jaz, posta nos cotovelos. De oriente a ocidente jaz, fitando, e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos, lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado. Este diz Inglaterra, onde, afastado, a mão sustenta em que se apoia o rosto. Fita, com olhar esfíngico e fatal o ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Veja, a primeira frase do poema é: a Europa jaz, posta nos cotovelos. Ora, a palavra jaz em língua portuguesa, e ninguém há de pensar que Fernando Pessoa terá colocado esta palavra de uma forma aleatória. A palavra jaz em língua portuguesa só pode significar duas coisas. A Europa jaz no sentido de que ela está morta, não é? Ou a Europa jaz, posta nos cotovelos, porque ela está em queda, ela caiu. Mas, então, ou ela cai de olhos abertos, há muitas pessoas que morrem sem fechar os olhos, né? Os olhos gregos, lembrando. Porque ele fala que a Europa está caída, mas fitando com um olhar esfíngico e fatal o ocidente futuro do passado. E esse rosto é Portugal. Bem, existe um mapa medieval do Sebastian Münster, de um monge, onde a gente estuda uma cartografia ginecomórfica, onde a Europa aparece
desenhada na forma de uma virgem, né? A cabeça é a Península Ibérica e é uma cabeça coroada, é uma rainha. E é uma virgem, a virgem coroada. E a coroa é Portugal, a cabeça. Olha, e há muito que se diga sobre isso. Bem, mas o que eu quero aqui dizer é o seguinte. Então, sob a perspectiva de Pessoa, a Europa está numa condição, veja que ele abre a mensagem falando da queda da Europa, ou da morte. Não é? O que nós temos que considerar aqui, aí ele coloca claramente a Europa, ele coloca a Itália, desculpe, Europa, em ordem, Grécia, Itália e Inglaterra e Portugal. Então são 5 países aqui, matrizes. Vamos lembrar que da Grécia nós temos a herança grega, a filosofia grega, todo o modelo onde foi beber Roma. Né? Depois Itália, quando a gente pensa em Itália, a gente pensa em Roma e a gente pensa no cristianismo. Quando nós pensamos em Inglaterra, nós pensamos na Inglaterra revolucionária, sobretudo, né? Na Inglaterra que trouxe uma revolução industrial e trouxe um outro modelo que enfrentou diretamente o cristianismo. E nós temos a grande tradição portuguesa do Quinto Império, né? Da terceira idade do mundo, que é Portugal, literalmente, que levanta essa bandeira. Então são mensagens aqui civilizacionais, marcos culturais completamente diferentes nesse pequeno poema que abre a Europa. Mas o fato é, se a Europa está caída, ou está morta, posta nos cotovelos, a questão é, o que matou a Europa? Ou o que a fez cair? Então, se a Europa está morta, nenhuma cultura morre sem deixar uma herança, evidentemente. Aquela herança fica. O que ficou dessa Europa que morreu? Ficou alguma coisa? Que coisa é esta? Que herança é esta? Esta herança deve ser perpetuada ou ela deve ser abandonada? Se a Europa simplesmente caiu, né, foi derrubada, mas não está morta, ela se levanta. Se essa Europa foi morta, ela foi morta por quem? Por quê? Em que circunstância? Não é? Então, se ela foi derrubada, no sentido de morta, ela pode levantar-se. E como será esse novo soerguimento da Europa? Mas, ao mesmo tempo, ele aponta para algo além da Europa, o Ocidente futuro do passado. Evidentemente, nós estamos falando das Américas. Nós estamos falando de um novo tempo, segundo o Quinto Império. Nós estamos falando de um novo eixo do mundo. Do que está falando a mensagem? Então é preciso entender que, ao menos eu penso assim, quando Fernando Pessoa fala em Europa, né, essa Europa que já exposta nos cotovelos, de Oriente a Ocidente jaz, fitando, né, que essa Europa foi até o Oriente. Tem uma Europa oriental e tem uma Europa ocidental. Toda a Europa, segundo Pessoa, jaz. Né? Ora, no meu entendimento, a queda da Europa não é só o continente europeu. É a queda da Europa aqui como modelo civilizacional. E isto implica na queda da cultura ocidental como um todo. Américas incluso. Certo?
porque não há como pensar no debacle da Europa, em sendo nós ocidentais, e ao mesmo tempo imaginar que essa queda não implica a queda também do Ocidente. Ora, se o Ocidente morre, só fica o Oriente. Essa é a conclusão óbvia desse negócio. Não é? Porque se o mundo tem uma claríssima divisão entre Oriente e Ocidente, enquanto estrutura de mundo, visão, cultura, uma vez morta a Europa, o que resta? Resta a Ásia? Resta a China? A Índia? O Japão? A África? As Américas? O que é que restará? E sobre essa perspectiva do que restará, esse restar não é meramente uma sobrevivência, é um restar como modelo cultural. Qual é o modelo que será implantado nas Américas? É um modelo de submissão? É uma nova colonização que vai acontecer? As Américas serão recolonizadas, digamos assim. Eu não gosto dessa palavra, porque ela é uma fraude. Mas o que é que está em pauta nisto aqui? Então é preciso entender que nenhum povo morre, nenhuma cultura morre, sem deixar de si fundamentos e estruturas. Então, se for o caso da Europa enquanto continente morrer, ela deixou um legado. Não é? Então, mesmo assim, qual é o modelo europeu que está morrendo? É o modelo cristão? Então está nascendo uma nova Europa? Não é? Porque aquela Europa cristã morre, nasce uma nova Europa. De modo que, sem citar Fernando Pessoa, essa obra Uma Europa Sem Deus fala exatamente sobre esta herança que Fernando Pessoa, no primeiro poema da mensagem, traz como entendimento. Nós somos herdeiros de várias culturas, de várias heranças, de várias formas de pensamento, e todos eles foram se amalgamando, né, se misturando naquele processo. Então, o processo de integração europeia, o alargamento desses Estados-membros, a reforma das instituições, nada disso será possível sem refletir sobre a cultura, sobre os cidadãos, sobre as religiões desses Estados-membros. Né? Então, o século XXI tem um desafio muito grande no sentido de conciliar os estados, as instituições e os cidadãos e as religiões. Porque isso foi separado pelos movimentos revolucionários, né? Foi fracionado, foi destruído, e é preciso refazer isto. Não é colar os cacos, porque muita coisa foi destruída, literalmente. Né? E a gente não pode simplesmente voltar no tempo. Ora, mas é um processo decisivo da sociedade civil. Então a Europa jaz? Sim, jaz. A Europa de fato caiu. E no meu entendimento ela não morreu. Ela caiu. Há uma decadência absoluta, né? Mas a Europa aqui enquanto Ocidente, não enquanto somente o continente europeu. Bem, evidentemente que sob a perspectiva pessoana, Portugal, qual Portugal? É o Portugal continental? Não, é um outro Portugal que sobrevive a isso tudo também. Porque mesmo Fernando Pessoa fala que
o grande projeto espiritual português, que foi o grande legado da história de Portugal, que é a ideia do Quinto Império, fica por alguma razão. Ele viceja, ele vigora. Mas o Portugal institucional, enquanto nós conhecemos, morre. Né? Então, evidentemente, quando você pensa em termos de história, né, de processo histórico, quando uma cultura morre, digamos, o eixo civilizacional muda. É muito curioso isso. Se a gente vai estudar a história do Ocidente, a gente vê claramente um deslocamento de leste a oeste, portanto, de oriente a ocidente, no sentido do nascer e do pôr do sol, aonde as grandes civilizações que foram sucedendo-se umas às outras, elas caminharam do leste em direção ao oeste. Então, quando o Pessoa termina isso com essa frase, que o rosto com que fita é Portugal, e ele olha para o Ocidente, futuro do passado, esse Ocidente está além do Atlântico. Mas aqui o Ocidente não somente um Ocidente geográfico, é um Ocidente de futuro. E aqui a palavra futuro não entendida como um futuro temporal, né? Mas o futuro do Quinto Império. Esse é o meu entendimento. No caso brasileiro especificamente, quando nós até publicamos esta obra revolucionária, do Grão-Brasil Império, dos impérios do mundo, os revolucionários maçônicos que deram o golpe da independência, grande parte desses revolucionários quiseram forjar o Brasil como Quinto Império, portanto, aquela porção geográfica de terra que há de suceder Portugal, né, em todo esse legado, em toda essa herança. Então, por trás do conceito de império brasileiro, existe uma noção clara, profética, simbólica, né, religiosa, que norteia aquele império. Tá certo? O surgimento do Império Brasileiro. Evidentemente, sob a perspectiva e a diretriz maçônica, que é uma diretriz materialista. Né? Portanto, mesmo dentro do Brasil, isso é um fato pouco conhecido, esse tipo de leitura, porque a historiografia nacional não se ocupa desse tipo de coisa, passa ao largo, é um silêncio criminoso, e fica presa às mesinhas da história, aos rendilhados de superfície, para não mergulhar profundamente, para não fazer aparecer a verdadeira história que, na verdade, impulsiona a história de superfície brasileira. Então, existe uma história profunda, diretamente conectada com a tradição europeia e com a tradição portuguesa. Né? E é preciso entender essas duas faces, né? Uma face visível e uma face invisível, que norteia a história de qualquer povo, não é só a brasileira e nem a portuguesa, qualquer povo. Bem, então, esse Ocidente futuro do passado, na minha perspectiva, sobretudo vindo de Fernando Pessoa, é a teoria do Quinto Império. E o Quinto Império, ele não é um império geográfico. A palavra império aqui não é uma geografia, é uma forma de vida. É uma forma de viver e de morrer, baseada, fundada, embasada, vocacionada, direcionada pelos valores do Espírito. No caso do Espírito Santo, aonde toda a diversidade, numa grande parousia universal, uma visão bem cristã, se congraça. Enquanto estrutura teórica conceitual, a visão é absolutamente maravilhosa, benéfica, ordeira, pacificadora e pacífica. Ela tem uma característica de grande mãe, né, de Nossa Senhora, de acolhimento às diferenças e às divergências. Mas ela tem um norte claro. Funda-se
ou refunda-se o mundo do espírito, depois de um período muito longo e sofrido, de um materialismo grosseiro e brutal. Né? Bem, então nós vamos ficando por aqui e na próxima aula nós vamos discutir, não é, essa parte, evidentemente, uma parte muito pequena da obra do Weniger, buscando trazer uma leitura dessa sociologia teológica europeia. Há uma raiz cristã na Europa? Mesmo nessas instituições atuais? Ela existe ou ela não existe? Sob a perspectiva dele, existe. Então vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.